Ora, bem-vindo a mais este vídeo e hoje, como eu tinha dito e como eu tinha anunciado, eu vou falar sobre um dos maiores pensadores da filosofia e também da teologia, ou seja, da teologia e da filosofia. Um dos maiores pensadores francês que muitos de nós conhecemos, que se chama Blaise Pascal, do seu nome, Pascal, que nasceu em 1623 e morreu em 1662. Pascal é considerado um dos maiores intelectuais do cristianismo. Portanto, segundo a crítica, ele é considerado um dos maiores intelectuais. E em 1870 foi publicado uma obra, a primeira obra, que se chama Pensamentos, que é a obra que Pascal, portanto, não conseguiu acabar, mas é a principal obra de Pascal. Os Pensamentos, que é a obra que nós hoje vamos estudar. Um pouco da biografia de Blaise Pascal. Nasceu em Clermont-Ferrand, em 1623, e morreu em Paris em 1662. Foi um grande matemático. Foi ele o primeiro que inventou um sistema que depois iria dar origem à máquina de calcular. Foi muito importante no próprio cálculo, não é? Que mais tarde seria o cálculo integral e diferencial. Portanto, ele deu os primeiros passos nos primeiros métodos dos cálculos. Portanto, fez 3 grandes trabalhos, de um deles que eu já falei, que é Pensamentos, mas ele editou 3 grandes trabalhos. O primeiro foi Os Provinciais, Les Provinciales, que é assim que se diz em francês, que foi um trabalho para refutar os ataques que naquela altura os jesuítas faziam, portanto, aos chamados jansenistas, que depois eu vou explicar o que é essa escola, o jansenismo. Pascal fez parte dessa escola jansenismo, embora não se tenha aceito como um jansenista. Portanto, As Provinciais, um tratado para defender, portanto, o jansenismo. Depois escreveu outro trabalho, fez outro trabalho, que se chama De l'Esprit Géométrique, que é do espírito geométrico, que foi um tratado para refutar, portanto, as teorias de Epiteto, filósofo grego do século II d.C., e para refutar também Montaigne. E todo o trabalho de Pascal depois nos Pensamentos vai ser baseado nesta visão. Epiteto, portanto, cria o homem como um homem grande, um homem glorioso. E Montaigne era ao contrário, via o homem como um homem miserável, um homem depravado, decadente. E Blaise Pascal vai fazer a síntese entre as duas visões, de Epiteto e de Montaigne, e vai dizer que o homem é grande, mas também é miserável. E é isso que faz o homem justamente ser o homem. Este é um dos principais legados que deixou, portanto, Blaise Pascal. E todo o trabalho de Pensamentos, como vamos ver, foi feito com base nisso. A junção entre a grandiosidade do homem e o estado miserável do homem, o estado caído do homem. Portanto, em 1646, Blaise Pascal converte-se, tem uma iniciação no jansenismo, embora Pascal era cristão, mas opunha-se àquela visão católica que nessa altura as escolas dos jesuítas, portanto, tinham um pouco por toda a Europa. Também havia o protestantismo, que nós depois vou tentar explicar, portanto, a relação entre o protestantismo e a influência que o calvinismo teve também no jansenismo. Ora bem, o trabalho de hoje vai ser baseado na obra Pensamentos. Antes de apresentar aqui as obras e de falarmos um bocadinho mais sobre esse trabalho de Blaise Pascal, eu quero aqui recomendar um dicionário do cristianismo. E porquê? Porque é nesse dicionário que nós vamos encontrar todas as definições que nos vão ajudar quando estivermos a ler e a estudar o trabalho de Blaise Pascal. E então, um dos melhores dicionários, que a mim fez-me muito, muito jeito, quando o comprei na altura, que já foi há quase 20 anos, mas ainda deve haver à venda. Mas é um dicionário muito importante, que faz muito jeito, que é Dicionário Cultural do Cristianismo,
publicações Dom Quixote, portanto é católico. O trabalho é católico, mas é para todas as visões, tanto protestantes como ortodoxos como católicos. Podem consultar o dicionário. E digo-vos uma coisa, o dicionário vou apenas abrir para nós vermos. Tem muitas ilustrações, tudo a preto e branco, mas tem muitas ilustrações, muitos desenhos, muitas coisas que nos ajudam, portanto, a compreender esquemas, muita coisa que nos ajudam a compreender, portanto, o cristianismo e todas as definições, todas as doutrinas, todos os grandes pensadores, não é? Os grandes pensadores da igreja, os grandes padres, os apologetas, tudo isso. Portanto, tem tudo aqui neste dicionário. E eu vou aqui apenas ler uma definição, que era aquilo que eu tinha dito há pouco, para nós percebermos o trabalho de Blaise Pascal, que é os pensamentos. Então, eu vou ler sobre o jansenismo. O que é o jansenismo? Jansenismo é uma corrente rigorosa do catolicismo. O seu nome vem de Cornelius Jansen, que era um bispo de Ypres, portanto, que viveu entre 1585 e 1638, e é o autor de um trabalho que se chama Agostinius. E porquê Agostinius? Porque o jansenismo é uma doutrina influenciada em Santo Agostinho. O jansenismo vê a queda do homem, a depravação do homem, e diz que o homem não pode chegar à salvação sem a ação de Deus, sem portanto, a graça e a misericórdia de Deus é que faz o homem ser salvo. O homem não tem hipótese nenhuma. As obras dos homens não têm, portanto, hipótese nenhuma de agradar a Deus, que era uma visão contrária àquilo que a Igreja Católica tinha com os jesuítas. E esta escola foi muito influenciada no sul da França por causa dos calvinistas, que eram os protestantes calvinistas, que por essa altura tinham a doutrina da predestinação de Calvino, não é? Como nós sabemos na história, de João Calvino, e que viam, portanto, a predestinação e a ação de Deus no homem. O homem não pode ser salvo senão pela ação de Deus. E então esta escola, o jansenismo, que vai ter, portanto, este bispo, Cornelius, vai ter uma influência muito grande em Blaise Pascal. E o trabalho, portanto, o trabalho provinciais e o trabalho de l'esprit géométrique de Blaise Pascal foi um trabalho em que Blaise Pascal teve uma conversa com o bispo de Sancy, que é assim que se diz o nome, porque queria refutar, portanto, a visão jesuística do homem. Ou seja, que o homem pelas obras era salvo. E continua a ser uma das principais doutrinas da Igreja Católica, não é? As obras. Então é assim, Blaise Pascal vai tomar conhecimento do jansenismo, portanto, como eu já disse, não é? Em 1946, porque vai conhecer uma série de pessoas e vai entrar num convento, que na altura havia ali um convento que depois tornou-se uma escola muito conhecida em França, que se chama a Escola de Port-Royal, não é? Começou por ser portanto, religiosas, não é? Que frequentavam o centro, e depois tornou-se a escola literária e intelectual com maior ênfase, portanto, no século XVII, a chamada Escola de Port-Royal. Na filosofia, portanto, isto é no que diz respeito à teologia. Na filosofia havia duas grandes correntes por essa altura. Havia uma grande corrente, havia a corrente antiga, não é? Da antiguidade, que eram os clássicos, que continuavam a estudar Aristóteles e Platão. E havia uma nova corrente que surge uns 10, 15, 20 anos antes, por Descartes, que dá os primeiros passos no racionalismo. E esta corrente racionalista vai cortar completamente com toda a antiguidade, com toda a visão clássica da filosofia e até da teologia. E Blaise Pascal, ao contrário do que muitos professores e estudiosos dizem, Blaise Pascal opõe-se ao racionalismo. Portanto, Blaise Pascal não faz parte dos racionalistas, ele opõe-se à visão de Descartes. Todo o trabalho de pensamentos é claro, não é? Descartes critica a razão, o pensamento da razão, critica, portanto, Descartes e o penso logo existo, não é? A noção de que pensando eu sei da minha existência, então tudo se resume ao meu pensamento e à minha razão, e é isso que vai criar o racionalismo, e Blaise Pascal vai se opor a Descartes.
Mas Blaise Pascal também se vai opor às outras doutrinas, a doutrina protestante, que só via depravação no homem, não é? Pelas escrituras, e vai também se opor a outras doutrinas que por essa altura também vinham da antiguidade clássica, não é? De Aristóteles e de Platão. E então Blaise Pascal vai centrar tudo, portanto, no homem que tem grandeza e miséria. Como eu disse, essas duas coisas vão ser a base do pensamento de Blaise Pascal, e Blaise Pascal vai editar o trabalho Pensamentos. E nós vamos estudar aqui duas obras. Há duas obras em Portugal interessantes que nós podemos ter. Uma delas é, portanto, do Relógio d'Água, que é esta tradução, esta edição dos Pensamentos de Blaise Pascal, tradução de Miguel Serra Pereira, portanto, com a introdução de T.C. Eliot. Eu aconselho, esta edição é muito boa, muito completa, tem muito material extra dos pensamentos de Blaise Pascal, e é uma tradução fácil de ler, com uma leitura muito boa e bastante completa. Também esta tradução, portanto, que é isso que nós temos que agora ver, esta tradução, portanto, é baseada num autor que se chama Le Guen, que nessa altura também tinha publicado o trabalho. Já vou falar sobre as traduções para nós percebermos. Portanto, é uma tradução muito boa do Relógio d'Água, Pensamentos de Blaise Pascal. Está aí à venda nas livrarias. E a edição que nós vamos trabalhar hoje, que é de uma coleção de livros muito interessantes da editora Levoir, que é uma coleção de livros que tem vários autores, Agostinho, Tomás de Aquino, vários autores, Aristóteles, Platão, vários autores têm esta coleção. E aqui temos a coleção de Pascal, vemos aqui a foto em desenho de Pascal, e Pensamentos, portanto a obra. E porquê esta tradução? Porquê que eu escolhi esta tradução? Não é? Como podem ver, o livro está todo marcado, e eu vou falar um bocadinho sobre algumas passagens do livro. Eu estudei profundamente esta tradução. Porquê? Porque esta é uma das melhores traduções feitas sobre Pascal, que é de Jacques Chevalier. Vamos fixar este nome, Jacques Chevalier. E vamos ver porquê e quais são as principais traduções. Mas primeiro eu tenho que resumir o que é que foi este trabalho, como é que apareceu este trabalho. Pascal, no final da sua vida, escrevia em folhas muito compridas, de quase o tamanho de A2. Um A2 é uma folha muito comprida. Portanto, rebuscava sobre essas folhas, passava horas e horas quando chegava a casa a escrever. Todos os pensamentos que tinha, chegava, escrevia. Podia ser uma frase, podia ser duas páginas. Portanto, ia de uma frase a 2 páginas. Tudo aquilo ele punha lá naquelas folhas. E um dia ele pôs-se a recortar com uma tesoura todos esses pedaços, não é? Ficou tudo em pedaço. Portanto, recortou tudo numa ordem que ele próprio, ninguém sabe porque ele morreu antes, mas ele próprio recortou, não é? Ele sabe porque é que fez aquilo. E aquilo ficou tudo em fragmentos. Ficou em mais de 900 e tal fragmentos. E o que é que o Pascal fez? Pegou num fio e, com isso, Pascal foi fazendo 28, classificou 2 classificações, portanto, 2 grupos, 28 lias de um lado classificadas e 28 lias não classificadas. E ele pôs um fio de algodão e fez um género de uns laços com os fragmentos todos. Mais de 1000, quase 1000 fragmentos. Só que Pascal vai morrer antes daquilo tudo estar feito. E aquilo ficou tudo dentro de guardado em gavetas e em baús, e ficou lá na casa onde ele morava, ficou tudo guardado, e é a irmã, Gilberte, que se chama Gilberte, a irmã, que vai pegar naquilo tudo e vai tentar editar o trabalho. Portanto, e o que é que a Gilberte fez? Não sabia a ordem, então pegou os últimos fragmentos e começou a arrumar os últimos fragmentos até aos primeiros fragmentos. Então nós vamos ver que todas as traduções foram feitas ao contrário, do fim até ao princípio. Daí haver muita gente que se opôs a essa primeira tradução. E são os intelectuais de Port-Royal, os jansenistas de Port-Royal,
que vão fazer essa classificação, que vão fazer a primeira edição que vai sair em 1670. E a seguir, a primeira edição de 1670, que eu vou outra vez lembrar, foi feita do último fragmento até o primeiro, a ordem, em vez de ser o contrário, do primeiro até o último, não foi feito do último até o primeiro. Logo a seguir a esta edição de 1670, não é? 8 anos depois de Pascal morrer, vai haver cerca de uma quinzena de traduções. Portanto, em 1776, Condorcet, o grande intelectual francês, vai pegar nesse trabalho do Port-Royal e vai editar um trabalho também dentro desta ordem. A seguir, em 79, Bossuet, em 1942, Goussin, 1844, Forget, 1952, Arquette, 1986, Michelot, 1897, um autor que vamos fixar, que é Brunswick, é assim que se diz, que eu vou explicar porque que é importante esse Brunswick. Depois, em 1907, Cassiette, 1925, Jacques Chevalier, que é esta tradução que está aqui, muito boa. Depois, em 1927, Dieu, 1931, Stravinsky, 1937, de Dieu, 1938, Turner, e por fim, em 1950, Laffemas. Laffemas também é um autor que vamos reter. Então há 3 grandes autores aqui, 3 grandes traduções. A primeira é de 1870, que é a tradução de Port-Royal. A segunda, que é Brunswick. A terceira, Jacques Chevalier. E a quarta, Laffemas. Quase todas as edições aqui em Portugal, não é? Porque há mais edições, houve mais edições em Portugal e na Europa, e em França também, principalmente em França, porque Blaise Pascal é francês. Quase todas as traduções se revêem, são baseadas, portanto, em Brunswick e Laffemas. Poucas são as traduções de Jacques Chevalier. Eu vou agora explicar a diferença das traduções. Portanto, porque há 3 ordens grandes nas traduções. Portanto, a primeira ordem é como estavam os fragmentos, como eu expliquei, Gilberte, e depois a filha de Gilberte, que também pegou no trabalho, ficou na ordem do último fragmento, começando no último fragmento, acabando, portanto, no primeiro fragmento. 1000 fragmentos foram assim classificados, é chamada a primeira ordem de Laffemas. Laffemas vai pegar nessa ordem e vai fazer assim. Depois há uma segunda ordem que não pega nesta ordem, vai fazer uma ordem temática, que é Brunswick. Brunswick vai pegar e vai fazer uma ordem temática por temas, e por fim uma terceira ordem que ainda não foi aprovada pelos estudiosos e pelos intelectuais, que é a ordem de Martineau, que não foi aceita ainda, mas já foi feita. Então são as 3 grandes ordens. Laffemas e muitos autores, portanto, fizeram a ordem como estavam os fragmentos, como a Gilberte, a irmã de Pascal, tinha encontrado aquilo. E outros autores, como Brunswick, vão fazer a temática. E agora há aqui um autor muito importante, que ainda está vivo, que eu vou falar, e é sobre isso que está baseado aqui este trabalho de Jacques Chevalier, que é o professor Pierre Magnard. Quem é o professor Pierre Magnard? O professor Pierre Magnard é um dos maiores intelectuais, neste momento professor de filosofia, mestre de escola, maître écolier, que é assim que se diz em francês, mestre de escola, mestrado, doutorado em filosofia, um dos maiores filósofos da França. Fez, para nós termos a noção, fez estudos diretamente com Heidegger, fez estudos diretos com alguns pensadores como Michel Foucault e alguns Sartre e alguns grandes pensadores franceses, não é? Porque ele era pequenino, mas vem daquele tempo. Pierre Magnard portanto, estudou na Sorbonne, numa das maiores universidades francesas, que é a Sorbonne, não é? E na Universidade de Paris também. Portanto, é considerado um dos maiores filósofos franceses. Teve uma experiência única, teve contacto com grandes professores que conheciam até Pascal no sentido da obra, não é? Esteve, portanto, teve estudos profundos, portanto, ainda com 2 senhoras que tinham a livraria de Port-Royal, que já tinham 92 anos, essas 2 senhoras, e ele era pequenino e foi lá e viu as próprias folhas, não é? As folhas onde estavam os fragmentos, não é? E então, o que é que nos diz Pierre Magnard? Pierre Magnard explica que Pascal não criou nenhuma obra apologética em defesa do cristianismo.
Pascal nunca quis escrever uma defesa de Jesus Cristo, uma defesa da Bíblia, uma defesa do cristianismo. Não. Pascal teve aquilo que todos os grandes génios, como o nosso Fernando Pessoa, e todos os grandes génios tiveram. Teve pensamentos, escreveu os pensamentos numa folha, arquivou as folhas, guardou as folhas. Estava num café, tinha um pensamento, escrevia. Estava na rua, tinha um pensamento, escrevia. Estava em casa, escrevia. Estava deitado, tinha um pensamento, escrevia. E tudo aquilo foi acumulando, sem ordem, sem sentido, sem objetividade, sem nenhum... Pascal não teve nenhum objetivo. Escrevia. É uma inspiração de Deus e ele escrevia. E aquilo é que foi dar naquilo que nós chamamos os pensamentos. Claro que depois os estudiosos, não é? Os homens gostam muito de classificar, gostam muito de ordenar, fizeram as suas classificações com base neles próprios. E eu penso que aí está um grande erro. Nós devemos primeiro estudar o autor e saber o que é que o autor tem na cabeça. Por isso é que existem aquelas disciplinas da hermenêutica, aquelas disciplinas que nos ajudam a compreender o autor, o contexto do autor, os pensamentos do autor. Não sou eu que vou chegar lá e vou organizar aquilo. Não, é o autor. Porque é o autor que escreveu. Estes pensamentos que estão aqui vêm da mente de Blaise Pascal. Não vem da mente das pessoas, não vem da mente das escolas, não vem da mente das faculdades. Hoje há muito aquela coisa de se pegar nos autores, não é? E cria-se o que é que os autores... Não, nada disso. Na literatura, então, é uma coisa que é por demais. E o estruturalismo faz muito isso, não é? O estruturalismo, não é? Tem muito a mania de organizar as coisas segundo aquela visão. Não. As coisas têm que ser segundo a visão das pessoas que fizeram. Se eu escrever algum trabalho, é a minha cabeça que vai saber o que é que eu lá escrevi, o que é que eu queria. Não são depois as pessoas 100 anos ou 200 anos depois que vão pegar no meu trabalho e vão tentar dizer, olha, ele pensava isto, pensava aquilo. Não. E então é isso. Pierre Magnard pega no trabalho de Pascal e diz assim, eu vou pegar naquilo tudo como está, não é? Do último fragmento ao primeiro, como foi encontrado por Port-Royal e pela irmã de Pascal, e eu vou pegar naquilo tudo e vou escrever aquilo tudo numa ordem que se chama parasintaxe. Portanto, é o contrário da ordem da sintaxe. A ordem da sintaxe é precisamente a ordem que diz que pegamos nas coisas e organizamos as coisas para fazer sentido. Introdução, corpo, conclusão. É a ordem da sintaxe. A ordem para a sintaxe não. Pegamos no trabalho e pomos o trabalho assim. Pascal começou com esses fragmentos. Se os últimos fragmentos eram os primeiros eram os últimos, vamos chegar nos primeiros, vamos virar tudo ao contrário, pegar nos primeiros fragmentos e vamos até aos últimos fragmentos. E foi assim que Pierre Magnard criou um trabalho, um livro muito importante que eu não tenho aqui, que não tenho o livro saiu apenas em França, não existe este livro em Portugal, que se chama La Clé des Chiffres, que quer dizer a chave dos números, porque Pascal era matemático, não podemos esquecer que era filósofo, era teólogo, mas era também matemático. E a grande conclusão de Pierre Magnard, do homem grande com o homem miserável, tudo isso fazia o homem mesmo, aquilo que é realmente o homem. E a maravilha do homem é esta, é que o homem consegue grandes coisas como pequenas coisas. Consegue ser um homem glorioso como consegue ser um homem completamente decaído e completamente depravado. E as chaves do livro é precisamente, segundo o que o Pierre Magnard nos diz, Jesus Cristo. Todas as chaves do livro não é uma defesa de Jesus Cristo. Jesus Cristo não precisa ser defendido. Ninguém precisa defender Jesus Cristo porque ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Mas as chaves do livro é justamente Cristo. Para que o homem miserável chegue a Deus, o homem não pode chegar a Deus nem com a sua grandeza, nem com a sua miserabilidade. O homem só pode chegar a Deus por intermédio de Cristo. E porque Deus teve que se fazer homem para poder chegar ao pé dos homens e para poder salvar os homens. Tão grande que é Deus. E Blaise Pascal explica isto na matemática. Por meio da matemática, por meio da filosofia, por meio da teologia, Blaise Pascal vai explicar todas essas coisas. E Blaise Pascal explica-nos isso em 3 grandes ordens. Portanto, a ordem... vai explicar isso em 3 grandes ordens. Que eu tenho aqui apontado.
portanto, vai explicar isso na ordem carnal, depois na ordem espiritual e por fim na ordem da caridade. Pascal era católico, não podemos nos esquecer. E o que Pascal nos diz é que o espírito, por meio da carne, transparece Jesus Cristo por meio da caridade. Portanto, esse é todo o pensamento de Blaise Pascal. Tudo o que Blaise Pascal escreve nos pensamentos refuta todos aqueles que dizem coisas contrárias à fé cristã, mas ao mesmo tempo não apresenta uma defesa. O que Pascal faz apresenta os pensamentos dele, e eu posso dizer que foi um dos maiores pensadores de toda a história. Temos muito poucos. Tivemos o apóstolo Paulo, um grande pensador, sem dúvida nenhuma. Tivemos Santo Agostinho, outro grande pensador, não há dúvida nenhuma. Santo Agostinho foi algo de excepcional naquele tempo. Tivemos Aristóteles, antes do cristianismo, que sem dúvida nenhuma foi um gênio, não é? Platão também foi, mas Aristóteles foi um gênio, não há gênio como ele. Sócrates também foi, portanto esses três grandes homens foram gênios. E tivemos Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino também foi um gênio muito grande. Tivemos muito poucos gênios ao longo da história, portanto, que souberam pegar na mensagem de Deus e apresentar a mensagem à humanidade. E aqueles filósofos da Grécia Antiga estiveram muito próximos de Deus. Atenção, Sócrates, Platão e Aristóteles estiveram muito próximos, porque os filósofos anteriores, e temos as duas grandes escolas, não é? Heráclito e Parmênides, ainda estavam muito nas coisas materiais, ainda explicavam muito a origem das coisas pelas coisas materiais. E a partir de Sócrates, Platão e Aristóteles temos os primeiros grandes pensadores que vão mais além, vão para a metafísica. E depois temos esses grandes pensadores do cristianismo, não é? Como eu disse, Agostinho, Tomás de Aquino e por aí fora. E não podemos esquecer Pascal, que para mim foi um dos maiores pensadores de todos os tempos. E eu vou apenas, portanto, esta tradução, lá está, não é? Esta tradução diz aqui, fizemos a nossa tradução pelo texto de Jacques Chevalier, não é? Que arrumou a ordem dos fragmentos, segundo como eles estavam, segundo como os pensamentos de Pascal estavam. É considerado hoje como aquele que teve estritamente em conta o levantamento de um plano tão fundamentado quanto possível, de acordo com os intentos de Pascal, aquilo que eu tinha dito. E então, vamos aqui aos maiores pensamentos de Pascal. Um dos maiores pensamentos de Pascal é aquele que toda a gente conhece. E eu, claro que vou começar por este, porque para quem não conhece Pascal, nós temos uma frase muito conhecida de Blaise Pascal, que toda a gente conhece, que na escola aprende-se, não é? Que é: o coração tem as suas razões que a razão não conhece. Portanto, o coração tem razões que a própria razão não conhece. Essa é a frase mais conhecida, que vem do fragmento 477, segunda ordem de Jacques Chevalier, que diz assim: o coração tem as suas razões que a razão não conhece. Sabe-se isto por 1000 coisas. Eu digo que o coração ama o ser universal naturalmente e a si mesmo naturalmente, conforme aquilo que se dá, e endurece contra a uma outra ordem, a sua escolha. Vós rejeitaste um e conservaste outro. Será pela razão que vós amais a vós próprios. Portanto, Pascal era muito profundo. Os pensamentos de Pascal eram muito, muito profundos. Portanto, isso é uma das principais citações. Outra grande citação que nós podemos ver, que também muito conhecida, que foi muito, portanto, muito estudada esta citação, não é? Até na escola, em França, por exemplo, no chamado bac, quando havia ainda o baccalauréat, não é? Em França, os alunos tinham que saber essas citações. Como nós aqui no passado tínhamos que saber algumas citações de grandes clássicos da literatura portuguesa, não é? Como os Camões, como os Lusíadas de Camões. Aqui este fragmento é muito importante, que diz assim: o homem é apenas um canice, o mais fraco da natureza, mas é um canice pensante. Não é preciso que o universo inteiro se arme para o aniquilar. Um vapor, uma gota de água, bastam para o matar. Mas quando o universo o aniquilasse, o homem, mesmo assim, seria ainda mais nobre do que o próprio universo, porque sabe que morre
e a superioridade que o universo tem sobre ele. Sabe da superioridade do universo sobre ele. E isso o universo não sabe nada disso. Estes pensamentos eram muito, mesmo muito profundos. Para aquele tempo, século XVII, eu posso dizer que Pascal era um gênio, não é? Tem aqui mais algumas passagens, logo no início temos, portanto, os homens menosprezam a religião, detestam-na e temem que sejam verdadeira. Para evitar isto, é preciso começar por mostrar que a religião não é contrária à razão, que é venerável, dá-la-se em respeito e depois torná-la-se amável para fazer desejar aos bons que seja verdadeira. E por fim mostrar que é verdadeira. Portanto, Pascal, naquele tempo, opunha-se ao racionalismo, não é? Porque estava muito em moda o pensamento de Sócrates, não é? Mais um pensamento interessante. Primeira parte, o plano, a miséria do homem sem Deus. Segunda parte, a felicidade do homem com Deus. Lá está aquilo que eu expliquei. As duas grandes partes que constituem o homem. Que a nossa natureza está corrompida pela própria natureza, que há um reparador pelas Escrituras, a saber, Cristo. O reparador da nossa condição é Cristo. Continuando, mais uns fragmentos. Portanto, ele refutava muito Montaigne, ele cita algumas vezes Montaigne no trabalho, e ele diz: não é em Montaigne, mas em mim que encontro tudo o que nele vejo. Veja bem este pensamento. Não é em Montaigne, mas em mim que eu encontro tudo aquilo que vejo nele. Não é qualquer pessoa que tem um pensamento assim, não é? A profundidade do pensamento deste autor. Mais um trecho. Salomão e Jó conheceram melhor e falaram melhor da miséria do homem. Um, o mais feliz, Salomão, e o outro, o mais desgraçado, Jó. Um conhecia a vaidade dos prazeres por experiência e o outro a realidade dos males. Continuando. A condição do homem, inconstância, tédio e inquietação. Continuando, eu selecionei assim as melhores passagens de pensamentos de Pascal, os melhores fragmentos. A grandeza do homem é a grande medida em que ele se reconhece miserável. Reparem bem esta profundidade desta frase. A grandeza do homem é grande na medida em que ele se reconhece miserável. Uma árvore não se reconhece miserável. Portanto, Pascal tinha uma profundidade de pensamento que muito poucos tiveram ao longo da história. Toda a nossa dignidade consiste, portanto, no pensamento. É daí que devemos elevar-nos e não no espaço e no tempo, que não poderemos preencher. Esforcemos-nos, pois, por pensar bem, és o principal da moral, elevar-se. Outra citação importante, não é? Já tinha dito, o homem é um caniço, isso eu já tinha dito, que é uma das